Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de oficina de negócios. A gente vai continuar no nosso assunto sobre a origem do dinheiro no Brasil, tá? Como vocês sabem, esses conteúdos aqui não estão no livro, eles são conteúdos complementares, né? Para completar ali o aprendizado de vocês. A gente estava vendo o conteúdo do livro a respeito sobre o valor do dinheiro, né? E aí agora a gente está dando essa introdução aí na origem do dinheiro no Brasil. A gente já viu a origem do dinheiro em várias épocas, né, do nosso país. Agora nós estamos vendo sobre o Brasil na República Velha, certo? A gente vai entender o que é isso. Lendo aqui um pouco, vamos acompanhar com a tia. A desvalorização da moeda tornou-se num mal crônico e as crises financeiras se sucediam. O governo federal passou a ser o único responsável pela emissão de nosso dinheiro. Só em 1911 é que o dinheiro brasileiro registrou sua primeira alta no mercado internacional. Em 1906, foi criado a Caixa de Conversão para combater a crise no mercado do café, produto importantíssimo para a economia brasileira, e manter equilibrado o poder de troca da moeda do Brasil no comércio com outras nações. A Caixa emitiu cédulas em valores que variam entre 10 mil réis e um conto de réis, o chamado papel ouro, porque tinha a garantia de ser trocado por moedas de ouro. Ele teve suas atividades encerradas em 1920. Então nós temos aqui, falando, a gente ainda estava nessa época em que se usava réis, né? E era chamado de papel ouro, esse dinheiro era trocado por moedas de ouro, né? Se você pudesse, que é esse um conto de réis. E aqui tá falando, né, a gente já viu que desde o último conteúdo que a gente viu sobre o Brasil Imperial, já teve uma desvalorização muito grande da moeda, né, do Brasil, porque teve esse desfalque, né, que foi retirado muito das riquezas do Brasil, né, inclusive ouro, foi retirado muito ouro, tá? Quando a nobreza voltou para Portugal, eles levaram muito do ouro do Brasil, e esse ouro eles era usado tanto para confeccionar, né, tanto para fundir as moedas de ouro, como também o dinheiro em papel, porque no papel tinha uma listra, né, uma listrazinha que era em ouro, né, para poder configurar o valor daquele dinheiro, certo? E aí o Brasil ele estava falido, né? Ele estava ali vivendo maus bocados, ele conseguiu se reerguer um pouco, mas essa desvalorização da moeda continuou por muitos anos. A gente já chegou aqui em 1911, né? Já está no século passado, agora no século XX, o século que passou, né? Então, pela história é historicamente recente, né? Essa desvalorização ainda. E aí foi só em 1911, né, que o Brasil teve sua primeira alta na moeda internacional, ou seja, internacionalmente a moeda do Brasil, né, ela teve um valor mais elevado, né, considerado as moedas de outras nações, certo? E aí, como a gente está vendo aqui, nessa época, o produto que mais dava lucro no Brasil era o café, né? Então, por conta de todo esse lucro que o café dava, o Brasil conseguiu se reerguer, né? E a moeda conseguiu ficar mais forte por um tempo. Essa aqui, gente, é a cédula de 5 mil réis, né? Da Caixa de Conversão de 1906. Olha como é que era a moeda. Moeda em papel impresso, né? E aí, lendo mais um pouco aqui, ó. Mas o 1.000 réis se desvalorizou muito devido à Primeira Guerra Mundial, né? Que foi de 1914 a 1918. E ao crash da Bolsa, né, em 1929, fato que influenciou a economia do mundo todo. Começou nesse período a crise da produção cafeeira no Brasil. Então, como vocês viram, o café estava dando lucro no Brasil por um tempo, né? Quando chegou aí na Primeira Guerra Mundial, já houve a primeira crise do café também. Vou falar um pouco assim, resumidamente, sobre a Primeira Guerra Mundial. O Brasil ele foi afetado porque os navios que transportavam, né, que levavam café daqui para serem exportados para outro país, eles foram atacados durante a guerra, tá? Foram atacados e com isso o Brasil perdeu muito, né? Porque toda a sua produção de café que estava sendo exportada foi extraviada, toda não, mas basicamente a maioria, né, da mercadoria
da produção de café foi danificada, né? De algum modo, navios foram afundados, foram atacados, enfim. E aí com isso o Brasil perdeu muito, né? E foi nesse momento em que o R$ 1.000 foi voltou a ser desvalorizado, né? Ali entre os anos de 1914 e 1918. Ele tinha se fortificado, né? Em 1911. E aí já em 1914, né? 1918 foi o período da Primeira Guerra Mundial, quando iniciou essa crise do café também, a moeda voltou a ser desvalorizada, né? Para tentar estabilizar a situação, criou-se a Caixa de Estabilização, que emite cédulas que podiam ser trocadas por barras de ouro, né? Com o intuito de formar um estoque que tornasse o dinheiro brasileiro mais forte. A Caixa não teve êxito, pois essas crises foram tão fortes que esgotaram os depósitos e suas atividades foram encerradas em 1930. Como vocês estão vendo, essas caixas são criadas, caixa de conversão e aqui caixa de estabilização. É um local, né? É uma medida para a produção de dinheiro, certo? E aí essa caixa de estabilização foi criada para tentar, né, equilibrar ali o valor da moeda brasileira, né, que estava desvalorizado. Só que aí não durou muito tempo, né? Deu certo no início, mas aí depois a moeda voltou a ser desvalorizada e essa caixa de estabilização acabou tendo suas atividades encerradas em 1930, certo? E aí vocês vão ter, né, de novo um trabalho de pesquisa, né? Na próxima aula, que é a aula de correção, eu vou trazer a pesquisa para vocês também feita. Que nesse caso, o que a gente vai pesquisar? Vai pesquisar o que foi a chamada República Velha, né? O que foi essa República Velha? Você vai pesquisar e você vai anotar a sua pesquisa no caderno. Não precisa ser uma pesquisa extensa, só quero saber o que foi, né? Dizer, República Velha foi isso, isso e isso, certo? Não precisa estender, tá bom? É uma pesquisa curta, tá? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se cuidem, até a próxima aula.